Olá, pessoal. Esta é mais uma aula da disciplina EQE 487, Controle e Instrumentação de Processos. Eu sou o professor Maurício Bezerra de Souza Júnior, do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química da UFRJ. Esse aviso trata de que este é um material de aula da disciplina EQE 487, como dito, do PLE da Escola de Química da UFRJ. Destina-se exclusivamente aos alunos da disciplina, sendo proibida a sua reprodução e distribuição. Seu conteúdo é totalmente acadêmico e não tem fins lucrativos. As fontes das figuras e as referências bibliográficas são devidamente citadas ao longo dos slides. Esta aula de hoje, todas as figuras são próprias. Bem, como vocês sabem, eu sempre apresento, as aulas que foram, enfim, estudadas até então, apresentadas até então, e nós tivemos, portanto, aulas de introdução ao controle, e feedback, estudamos o modo proporcional, e hoje, aula 8, vamos estudar o controle proporcional integral, ou PI, e vamos introduzir o controle proporcional integral derivativo, ou PID. Então, já estudamos, o controle proporcional. E a gente viu, basicamente, que o controle proporcional ele tinha umas características interessantes, como tornar a resposta do processo mais rápida, mas ele tinha uma vantagem, uma desvantagem, que era o fato de deixar offsets, tanto para problemas do tipo servo, como problema do tipo regulador. E aí, por conta disso, a gente fica em busca de modos de atuação adicionais ao controle proporcional, de modo a eliminar este problema do offset. Então, a gente vai estudar uma lei, que é a lei do controle proporcional e integral. Então, vejam que a gente tem o termo proporcional, Kc vezes o erro, na composição da lei para a saída do controlador C de T. A gente tem aquele termo de bias, que vocês já conhecem também, que é justamente quando o erro é nulo, seria a saída do controlador. Mas agora a gente vai ter um termo que é integral, que ele depende da integral do erro ao longo do tempo. Então, vejam que esta é uma lei, que descreve a saída no tempo, um controlador, nesse caso seria um controlador contínuo, analógico. Existem versões discretas, mas essa é uma lei contínua, que pode ser implementada eletronicamente ou no modo pneumático. Então, vejam que agora, repetindo, a gente tem um modo proporcional e um modo que depende, que é proporcional à integral do erro. E vocês devem, integral de 0 até t, vocês devem estar vendo aqui que apareceu um parâmetro novo. A gente já conhece o Kc, que é o ganho do controlador. A gente já viu os efeitos do Kc, lembram? Por exemplo, aumentar o Kc torna a atuação do controlador mais enérgica, em consequência, torna mais rápida a resposta em malha fechada, em consequência, dependendo da ordem do processo, pode até tornar o processo oscilatório quando submetido a controle. Mas e este novo parâmetro? É justamente um parâmetro associado ao termo integral, É um parâmetro, assim como o Kc, é um parâmetro de tuning, de sintonia, de ajuste, sabe? É um parâmetro que o cara do controle, o engenheiro que está lidando ali com o controle, ele vai escolher, para ter a melhor performance, para garantir estabilidade em primeiro lugar e ter a melhor performance da malha fechada. Então, é um parâmetro de sintonia. A gente vai estudar esse assunto de sintonia, tá, pessoal? É um assunto importantíssimo. A gente vai estudá-lo. Mas, então, por enquanto, a gente vai conhecer esse parâmetro. É um parâmetro que vai ser sempre positivo. A gente viu que o Kc tinha ação direta e ação reversa, mas o τi, não, ele é sempre positivo, porque ele tem dimensão de tempo. E ele é chamado de tempo integral. E tem uns nomes que a gente vai tentar no próximo slide, eu quero que vocês tentem se esforcem para entender por que esse nome, tempo de reajuste, porque é justamente o que eu vou explicar. Por que o nome, ou em inglês, reset time? Ok? E tipicamente, assim, a sintonia do τi, tipicamente, porque dependendo da referência que você consultar, valores diferentes podem ser dados.
Mas percebam que o tau I pode ir de 0,1, né, nessa faixa aqui apresentada, até 50 minutos. Né? Então percebam que como o tau I aparece no denominador, se eu coloco um tau I muito grande, de 50 minutos, é como se não tivesse ação integral. Viraria praticamente um controlador apenas proporcional. Já um tau I pequenininho, né, de 0,1 minuto, né, porque ele está aqui no denominador, então já um tau I pequenininho, não é o que é que vai acontecer, vai tornar a importância do termo integral maior, né? Então ele vai contribuir mais, tá? Estava até aqui me lembrando que vocês tomem cuidado, porque alguns pacotes comerciais, né, eles trabalham às vezes com essa razão, KC sobre tau I em vez do tau I, percebe? Então, se você não souber o que está sendo usado ali, fica bastante diferente o resultado, né? Porque KC sobre tau I, se você usar um valor pequeno, esse termo seria pouco expressivo, né, para o KC sobre tau I. Mas se o que você tiver como entrada no seu programa, né, no seu Simulink, por exemplo, se fosse o tau I, né, e aí ele fosse pequeno, teria um efeito de magnificar esse termo, já que o tau I aparece no denominador. Eu até citei o Simulink, que na verdade trabalha com um termo que ele chama de I, que é o KC sobre tau I. Tá? Mas, enfim, são detalhes de implementação. O que a gente vai estudar justamente no próximo slide é já porque de onde advém, né, como eu falei para vocês, de onde advém esse nome aí, tempo de reajuste para o tempo integral, para o parâmetro de tempo integral. Tá? Um detalhe também que eu espero que vocês compreendam, que esse é um parâmetro que você escolhe e ele fica ali tipicamente fixo, né? Não é um parâmetro que vai ficar assim mudando, né? Você só reajusta sob dadas condições, pelo menos nos controladores clássicos, que você não faz adaptação assim dos parâmetros. Então vejam, eu coloquei essa curva aqui para estudar com vocês e para vocês entenderem por que esse nome Reset Time. Então eu plotei aqui como se fosse uma curva de resposta do controlador, tá certo? Do controlador PI a um degrau na sua entrada. Então eu coloquei que o erro, né, então sofreria um degrau E, né? Então veja, eu estou considerando aqui não é uma malha fechada, seria a resposta só do controlador, tá? Só do controlador, não é o controlador atuando no processo aqui. Então a gente está admitindo que a entrada do controlador, desse controlador PI, sofreria um degrau de magnitude E. Aliás, complementando aqui a figura, tá? Hoje eu vou dar muitas informações que complementam o texto, eu espero que vocês fiquem atentos. O ideal era vocês terem um caderno, sim, de controle, né, para que vocês não fiquem só assistindo aula, escrever ajuda no processo, né, de aprender. Então, eu queria que vocês, muita informação que eu vou dar, que vocês anotassem aí no caderno ou no principal na mente, né? Mas enfim, vamos supor que eu dei um degrau no tempo zero, tá certo? Então, quando eu uso aquela equação, né, simplesmente eu teria dado um degrau no erro no tempo zero, né? Então, a partir do tempo zero, esse erro aqui não seria variável, seria um E maiúsculo e eu teria a integral do E, né? Então, a integral do E seria E vezes, porque é uma constante, né? Eu teria dado um degrau constante E, então seria E vezes T. É o que está escrito naquela equação. Então, para qualquer tempo maior ou igual a zero, eu teria KCE mais KC tau I vezes ET mais o bias, né? Antes, né, do zero, né, para esses tempos aqui, antes do evento que eu supus no tempo zero, a minha saída do controlador estava constante. Então, percebam aqui, quando o tempo for zero, né, a gente vê claramente que esse termo aqui vai para zero, tá certo? Então, a saída do controlador iria para quanto? No tempo zero, né? Ela daria logo um salto, que ela saltaria para CE mais KCE. Então, aqui no zero, ela saltou, tá? A curva está escurecida aqui para demonstrar exatamente isso, que ela saltou de CE para CE mais KCE. Percebe? E depois, para qualquer tempo, valeria essa equação, né? Então, para qualquer tempo maior do que zero, valeria essa equação, que vocês percebem que é a equação de uma reta, né? Com que inclinação? KC dividido por tau I vezes E. Percebem? Né? Então, tem muita informação. Vocês entenderam a equação, né? Que é simplesmente pegar a equação do PI, colocar o erro
como o erro de t como um E maiúsculo, que seria um erro constante, um degrau que foi dado no erro a partir do tempo zero. Matematicamente daria essa equação. Visualmente, nessa equação da saída do controlador contra o tempo, daria essa reta aqui, sendo que no tempo zero dava esse salto, porque o degrau tem essa natureza de dar o salto, né? O degrau é uma função realmente que tipo salto, que tem essa descontinuidade no tempo zero. Então, vamos estudar aqui comigo. Percebam o seguinte: se o controle fosse um controle P, apenas P, eu não teria o termo integral, né? Então, a saída ficaria constante em KCE. Percebem? É essa retazinha que está aqui, tá certo? Tracejada, escrita controle P. Então, se o erro fosse constante, o controle P ele estabiliza num valor que é igual a CE mais KCE. Percebe? Se o erro fica constante, ele estabiliza naquele valor. Isso corresponde a quê, pessoal? Corresponde até àquela situação de offset, né? Quando o erro fica constante, por exemplo, naquele último exemplo que vimos do tanque de nível, quando a válvula estabilizou numa posição final, o controlador estabilizou ali numa dada saída também com um erro não nulo, né? Então, a saída do controlador fica constante para erro não nulo, né? Para um erro não nulo, como dito. Pois bem, mas o controle P não, né? Ele vai dando uma saída aqui que vai aumentando, percebe? Que vai aumentando, ok? Então, o que é que a gente percebe? Que na presença de erro constante, a saída do controlador vai aumentando, né? E esse aumento vai depender, como a gente observa aqui nessa reta, vai depender dos parâmetros, né? Quanto maior KC, quanto menor tau I, tá certo? Maior a atuação do controlador PI. Então, percebam, uma maneira que eu vou dizer, é quase como se o PI não se conformasse, né? Como se o P aceitasse, falando de uma maneira assim mais coloquial, mas é como se o P aceitasse um erro constante e o PI não, ele vai aumentando sua saída. Quer dizer, numa situação real, a gente não ficaria com erro constante para um dado processo, por exemplo, se o controlador ficasse atuando numa malha fechada, né? Então, a tendência era de corrigir o erro, né? E então, ao longo do tempo, a saída do controlador também iria estabilizar num dado patamar, tá certo? Mas, então, daqui vocês já percebem algumas diferenças, né? O P, de novo, repetindo, estabilizaria. O PI não, a saída aumenta na presença de um erro constante. Então, vocês podem responder aí para mim uma pergunta. Quem atua mais? Quem é mais enérgico? O P ou o PI? Né? Frente, digamos, a uma situação geral de um erro. É de se esperar, né? Claro que tudo depende de parâmetros, nos tempos e tal, mas se você observar, o PI vai atuar mais do que o P, tá certo? A gente vê aqui essa curva que é a saída do controlador. A saída do controlador nada mais é do que o sinal eletrônico, tipicamente de 4 a 20, que vai para o transdutor de corrente em pressão e que, portanto, vai virar um sinal pneumático que vai atuar sobre a válvula. Então, no final, vira mais pressão sobre a válvula. Então, o controlador PI é mais enérgico. Como ele age mais, ele deve corrigir, né? Espera-se, é isso que a gente está começando a estudar, que ele tenda a corrigir o offset, que esse é um dos problemas que a gente está tentando corrigir aqui, né? A presença do offset devido ao controle P. Então, percebem, essa é a curva que a gente tem. Percebam que o PI age mais do que o controle P, não é? E agora, outras questões que vocês podem ver. Se eu for substituindo aqui o tempo, por exemplo, quando o tempo for igual a tau I, a gente tem esse pontinho aqui, né? Quando o tempo for igual a 2 tau I, a gente vai cortar aqui tau I com tau I, vai ficar 2 vezes, mais uma vez aqui daria 3 KCE. Então, o que é que você percebe? Que a cada tempo equivalente a tau I, o controlador P terá aumentado um valor equivalente a KCE. Né? Percebe? Então, aqui ele aumentou KCE, né? Aqui na saída, nesse tempo, ele aumentou KCE, nesse tempo aqui, perdão, ele terá aumentado o KCE devido a essa curva.
Daí o nome reset time. É como se o valor de tempo tau i fosse o tempo necessário para o controlador PI repetir o valor do controle P. Entenderam? Então veja quão informativa é essa curva. Ela nos mostra que o PI tende a ser mais enérgico do que o P. Se ele tende a ser mais enérgico, é de se esperar que ele produza respostas mais oscilatórias. Que a ação integral produza respostas mais oscilatórias. Então ele é mais enérgico. Ele é do tipo que enquanto tem erro ele está atuando, né? Enquanto que o P ele para com o erro constante. Tá certo? E outra informação da curva é essa que a gente viu aqui, que tau i seria o tempo para o qual, no caso de erro constante, a saída do controlador repetiria um termo equivalente, né? Um valor equivalente ao da ação proporcional. Tudo bem? Veja quanta informação essa curva, essa figura nos trouxe. Bem, uma outra curva que eu quero discutir com vocês é como eu coloquei, uma ilustração da variação do erro, né? O erro set point menos set point km vezes set point menos a variável medida. Esse erro, né? Se a gente observa aqui para um PI, então essa é uma curva ilustrativa, uma curva oscilatória. Veja que é um erro, né? Aqui que eu estou colocando, né? A gente não estava fazendo muito curvas de erro, né? Mas percebam que esse erro está aqui oscilatório. E aí eu pergunto a vocês, vocês lembram no problema que fizemos no final da última aula, inclusive a aula que fizemos síncrona, né, presencial, e que eu regravei depois, aquele exemplo do controle do tanque de nível. A gente via que o P não conseguia reposicionar, no caso de problema regulador, o C de T para um valor diferente de CE sem um erro nulo. Então ele precisava, no caso do tanque, ele precisava abrir mais a válvula na saída, para a vazão na saída ficar igual à vazão da entrada, mas ele só conseguia fazer isso com um erro não nulo, o que deixava um offset. Aí eu pergunto para você, com esse termo aqui, seria possível eu ir para um valor, tá entendendo? Uma nova condição estacionária, que seria um novo valor somado ao CE com erro nulo, tá? Então o erro aqui seria 0, né? É possível ter, nesse termo integral com erro nulo? É possível, porque vocês devem lembrar que integral é um somatório, né, da área sobre a curva ao longo do tempo, né? Ela está multiplicada por Kc e dividido por tau i. Então esse termo, né, integral, já que é o somatório das áreas sobre a curva, vejam que eu tenho termos positivos e negativos e assim por diante, né? Então ele vai somar todas as áreas, né? Mas percebam que depois de um tempo o erro vai para zero, então essas áreas que vão estar sendo somadas vão para zero, né? O erro teria ido para zero. Beleza o erro ir para zero, né? Porque o erro ir para zero é offset nulo. Mas esse termo, que seria a contribuição das áreas sobre a curva, seria logicamente não nulo, né? Porque vocês percebam aqui que essa curva, por exemplo, né, como o primeiro pico foi maior, ela teria um somatório final que os positivos somados aos negativos, né, seriam de tal forma que os termos positivos sobrariam, vamos dizer assim, né? Então o resultado líquido desse somatório aqui das áreas sobre a curva seria positivo. Então, se fosse um caso aqui, né, se eu tivesse um termo aqui como aquele que era 10 é igual a 9, perdão, 10 é igual a 9, que era aqui o C estacionário, mais o erro nulo, esse termo poderia somar 1. Tá? Então, a gente vê que a ação proporcional integral, quer dizer, repetindo, a gente vê que o termo integral, né, a ação integral pode fazer com que eu tenha erro nulo e o somatório do erro ao longo do tempo seja diferente de zero, né? Naquele exemplo do tanque, tinha um detalhe que o Kc era negativo, né? Então o somatório do erro deveria ficar negativo. Mas se vocês lembrarem, isso é coerente, porque o erro lá era negativo, já que o set point
perdão, a variável medida estava acima do set point. Então, só para quem está lembrando daquele exemplo, né, lá era 10, que é igual a 9, menos KC, vezes um erro. Então, o erro teria que ser, o somatório do erro teria que dar negativo, o que é perfeitamente possível, né? Claro, porque eu já falei para vocês que essa questão de erro positivo e erro negativo diz respeito a estar acima ou abaixo do set point. Então, a gente está vendo aqui, por essas curvas, né, que é possível ter erro nulo e um somatório do erro não nulo, né? Então, isso é muito bom, esse potencial para ter erro nulo, né? E a gente viu que ele é conseguido basicamente devido ao fato de que, enquanto tem erro, o controlador com ação integral fica atuando. É até interessante, pessoal, quando você está assim, junto a um equipamento que tem ação integral, você escuta mesmo assim o barulho assim do arzinho comprimido, né, atuando ali sobre a válvula, né, e basicamente isso se deve ao controlador integral enquanto tem erro e corrigindo aquele desvio, mas não deixa um erro nulo, tá? Agora, percebam que até essa natureza dele, de enquanto tem erro, ele vai atuando, em princípio deveria deixá-lo mais lento. Claro que eu estou descrevendo aqui para vocês comportamentos assim, que, digamos, podem ser descritos, né, dessa maneira mais lento, mais oscilatório, mas vocês sabem que esse nosso curso é todo fundamentado em equações, né, tem toda uma matemática dando embasamento, e a gente vai ver justamente as equações para comprovar que isso tudo acontece, né? Essas curvas são curvas ilustrativas, né? Essa aqui é uma curva ilustrativa, a outra curva é a curva do próprio controlador. Então, elas já nos apontam para essa questão de que a ação integral pode eliminar o offset, mas a gente vai ver matematicamente agora, tá? Bem, primeiro eu coloquei aqui a função de transferência do PI. Ora, como é que eu cheguei a essa função de transferência, pessoal? Simplesmente peguei essa lei original, né, coloquei em variável desvio e apliquei transformada de Laplace. Então, sai direto. Se alguém está esquecido como é que é a transformada de Laplace de uma integral, por exemplo, pode olhar nas tabelas, né, mas assim, é algo assim que é estudado, que vocês já conhecem, transformada de Laplace de uma integral. Se a gente faz todos os passos, obtém a função de transferência entre C e E, e vejam que a gente obtém essa função de transferência aqui. Agora tem dinâmica, né, conforme esse termo em S está demonstrando. Eu posso escrever dessa maneira ou dessa outra aqui. Tá? Percebam, quando o tau I é muito grande, como eu tinha dito, esse termo tende para zero e resulta no P. Então, percebem que aqui eu tenho um termo que agora tem zero, tem polo, eu passo a ter dinâmica. O controlador vai ser mais lento, tá? Percebem a diferença do P? O P não tinha dinâmica, ele é instantâneo. Esse, o próprio controlador tem uma dinâmica. Então, se o controlador que está ali na malha, né, ele é uma das etapas ali, né, de uma malha de controle. Se ele próprio é mais lento, a resposta com ele deve ser mais lenta. Tá certo? A matemática mostra isso, vai continuar mostrando em todas as deduções que a gente vai fazer, mas já é de se esperar que ele tenha essa característica aqui de estar impondo dinâmica. Tá certo? Bem, como é que a gente tinha feito o estudo no caso do P? A gente fechou a malha com, por exemplo, lá a gente fechou a malha primeiro com um processo de primeira ordem e o controle P. Lembram disso? Agora a gente vai fazer uma coisa parecida. A gente vai pegar um processo de primeira ordem, que é o mais simples, para a matemática ficar simplificada. Então, a gente vai pegar um processo de primeira ordem, Kp sobre tal PS mais 1, e GD, KD sobre tal PS mais 1. Vai fechar a malha com um PI. E, de novo, a gente vai considerar as dinâmicas da válvula e do elemento de medida desprezíveis. Claro que, se essas dinâmicas não fossem desprezíveis, a gente teria que levar em conta os efeitos dessas dinâmicas. A gente está, assim, por um passo pequeno para começar a levar em conta essas dinâmicas, tá, pessoal? Na aula de hoje ainda eu já vou fazer exemplo considerando. E a gente vai começar a estudar as dinâmicas do elemento de medida e da válvula. Na aula passada eu já dei uns toques também para vocês sobre essa questão de válvula, dos ganhos que podem ser positivos, negativos, né? Então a gente está assim cada vez mais aumentando
digamos, a complexidade, né? Não no sentido de tornar necessariamente difícil, né? Mas no sentido de levar em conta todos os fenômenos envolvidos. Mas por enquanto, né, para facilitar a matemática e ver apenas o efeito da ação integral aqui, eu vou desprezar as dinâmicas da válvula e do elemento de medida e considerar que não há transdutor I barra P. Bem, se eu pego a função de transferência g do setpoint, essa função que a gente já discutiu pra caramba nas aulas anteriores e que vocês sabem como escrever aquela função, e aí substituir nela o GP, o GD, perdão, no G do setpoint não tem GD, né? Por enquanto não vamos usar o GD, fica para daqui a pouco no problema regulador. Mas substituir o GP, o GC, o GF e o GM, a gente pode reescrever, e a função de transferência, eu espero que vocês tenham tido um choque aí nesse momento, porque a função era primeira ordem. Quando eu coloquei agora o controlador, ela virou de segunda ordem, pessoal. Ela virou de segunda ordem. Estava falando que ficou mais complexo, né? Enfim, não no sentido de querer assustar, não é isso, né? Porque é uma função que vocês conhecem muito bem, mas virou uma função de segunda ordem. O problema ficou mais complicado, né? Mas por quê? Porque o controlador tem dinâmica. Então percebam que ficou uma função até não tão usual assim, que o G do setpoint, né, quando eu substituo todas as funções, virou uma função de transferência, que eu primeiro escrevo dessa forma, depois eu vejo que como o denominador é de segunda ordem, eu tento escrever como denominador típico de segunda ordem. Então eu posso dividir aqui tanto o numerador quanto o denominador por esse termo constante, né? E aí dá facilmente, a gente pode comparar, isso aqui vai ser o tal linha quadrado, esse termo todo aqui que multiplica o S vai ser 2 quici linha tal linha, e aí a gente consegue tirar os parâmetros da malha fechada tal linha e quici linha, né? Tal é o período natural de oscilação e quici é o fator de amortecimento. Então essa é uma função assim muito interessante, porque ela é uma função de segunda ordem, mas com um zero, tá? Um zero quer dizer uma raiz de S no numerador, né? Enquanto a gente tem dois polos e um zero, tudo bem? Percebam que é diferente de uma segunda ordem típica, onde eu teria só um termo constante aqui, um ganho. Então, eu repeti a função aqui e mostrando para vocês, claro que essas continhas todas, eu acho que vocês tinham que fazer prova de São Tomé, assim, checar, fazer os cálculos, em poucos minutos vocês fazem, né? Porque até, fazendo um parêntese aqui, às vezes a gente entende tudo e tudo é muito compreensível, mas assim, na hora de botar a mão na massa é que a gente pode se deparar com algumas dificuldades. Então, né, vão estudando e repetindo os cálculos, né, porque tem muito cálculo, né, que a gente tem que fazer. Vocês podem ver na apostila vários exemplos. Então, não deixem de fazer os cálculos, como eu já falei nessa aula. Escrevam, anotem, né, essas aulas, para não ficar uma coisa que vocês assistam assim que fique meio volátil, né, pessoal? Não deixem isso acontecer, né? A aula é para vocês. Entenderam? Ela tem que ficar em vocês. Então, usem de todas as ferramentas de estudo. Por exemplo, eu vou citar outras ferramentas que podem consolidar o conhecimento, né? Mas uma é realmente refazer os cálculos. Mas aí os parâmetros, né, em malha fechada, eles têm essa aparência aí. Vejam que eles dependem dos parâmetros Kp, Kc, Kf, Km. Quer dizer, Kc e τ são do controlador. Os demais parâmetros são da malha, né? E aumentou a ordem, como eu tinha falado, né? Porque antes era de primeira ordem, agora quando fechou a malha virou de segunda ordem com o zero. Agora vejam que os parâmetros dependem do Kc, né? E dependem do τi. Então, a gente sempre tenta estudar os efeitos desses parâmetros. E vamos analisar. Agora, vamos analisar e ver se essa análise leva a uma interpretação conforme a gente espera. Porque, por exemplo, se eu aumentar o Kf, a resposta fica mais enérgica. O que acontece com o τ' diminui. Então está coerente, porque o τ' tem a ver com o período da oscilação. Então, se gerar uma resposta oscilatória, por exemplo, ela vai ter um período menor. Ela vai ficar mais rápida. Então está coerente. O aumento do Kc deu certo aqui. Se eu diminuir o Kc, o que é que vai acontecer? Diminuir o τ'. Né?
Perdão, perdão, eu posso ter me confundido aqui. Eu comecei falando do KC, não é isso? Eu não vou parar e rever a aula para não ter muito problema de edição. Eu falei só do KC por enquanto, né? Então o aumento do KC diminuiu tal linha e isso tornou a resposta mais rápida. Está coerente? Isso. Agora, se eu diminuir o tal I, eu aumento a ação integral, tá? E torno tal linha menor. Então está coerente também, tá? Porque é até interessante. Vejam, eu acho interessante isso. Quando eu coloco ação integral, a resposta fica mais lenta do que sem ação integral. Agora, comparando os que têm ação integral entre si, os que têm valor menor do que tal i, os que têm valor menor de tal i, vão ser mais rápidos, porque a gente vai ter um tal linha menor. Tá, ok? É tudo isso por conta daquele tal i aparecendo no denominador. Eu vou puxar para o próximo slide que eu já faço essas questões, que é assim, a diminuição do tal i torna a resposta mais rápida. É o que eu acabei de falar, dentre aquelas com ação integral. Agora, eu não tinha falado ainda que ela torna mais oscilatória, né? Se eu diminuo o tal i aqui, diminuo o Xi. Lembram que o Xi maior, a resposta é mais amortecida, né? Que Xi menor do que 1, inclusive, ela vai ficando cada vez mais oscilatória. Tá certo? Então, a diminuição do tal i é mais ação integral, é resposta mais rápida e mais oscilatória. Percebem que tem um jogo aí? Por exemplo, acompanhem comigo. Quando eu coloco ação integral, o que é que acontece? A resposta fica mais lenta. Aí você pensa assim, então eu vou diminuir o tal i para ter essa resposta mais enérgica. Aí eu torno a resposta mais rápida, mas aí eu pago um preço, que é ela oscilar mais. Porque a oscilação é uma coisa que, assim, pensem bem, se eu quero levar para um set point, mas ele passa do set point, e passa muito do set point no caminho, isso não é bom, não é, pessoal? Via de regra, né? A não ser que você aceite algum grau de oscilação, porque tudo vai depender muito do comportamento esperado para o seu processo. Mas, via de regra, se você tem um set point e você passa do set point no caminho, né, isso não é bom, porque você pode não ter pensado nos valores transientes, ter pensado só no valor final e até exceder algum limite de segurança no pior dos casos. Então, tem que ser cauteloso com respostas dinâmicas transientes. Tem que ficar de olho nelas, prestar atenção. Agora, aqui eu estou falando do aumento do KC. O aumento do KC diminui o tal linha. É verdade isso, a gente já sabia disso, né? Porque torna o controlador mais enérgico. A gente já viu isso para o controle proporcional. Porém, perdão, eu digitei aqui de um modo que saiu do lugar. Porém, quando a gente aumenta o KC, essa equação um pouquinho mais complicada aqui, mostra que o Kcilin aumenta. Então, se a gente faz uma análise assim dos efeitos, o aumento do KC, né, já que eu tenho KC aqui no numerador e raiz do KC no denominador. Então, o aumento do KC levaria a um aumento do Kcilin. E isso não é coerente, não é, pessoal? Porque aumentando o ganho, a resposta fica mais enérgica e o aumento do Kcilin seria uma resposta menos oscilatória. Não é coerente. Então, este é um efeito... eu sempre me preocupei com isso, fiquei satisfeito quando o Seaborg escreveu claramente lá no livro dele. O Seaborg é um livro muito bom de controle. Quem puder consultá-lo, comprá-lo, não quero dizer do ponto de vista de fazer propaganda do livro, né? Mas eu falo assim, que é uma referência importante, né? Quem puder dispor dela, claro que é muito caro, infelizmente. A nossa biblioteca tem alguns exemplares, mas a gente está num momento especial, né? Mas o Seaborg é um livro muito bom, era essa referência, e fiquei feliz que ele tenha escrito explicitamente que é um comportamento anômalo, e que só ocorreu devido às simplificações. Lembram? Porque a gente está vendo um caso muito simplificado, que a gente está considerando que o GM e o GF não têm dinâmicas. Então, quando o GM e GF têm dinâmicas, a função de transferência, na verdade, vai ficar ainda mais complicada do que aquela que eu apresentei, né? Ela vai ficar com ordens superiores, e quanto mais digamos, elevada for a ordem de uma função de transferência, maior uma tendência de, em malha fechada, a gente ter oscilação para ganhos elevados. Então, na prática, o Kcilin diminui sim com o aumento de KC. Então, esse resultado que a gente fez aqui é um resultado que acontece, mas é uma equação, digamos assim, anômala. Claro que se você for considerar as equações desse jeito,
né? Com essas simplificações, elas funcionam assim mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é que na prática, né, devido às dinâmicas dos elementos final e de medida não serem desprezíveis, né, você teria um sistema de ordem superior acima de segunda ordem e o aumento de Kc, na prática, diminuiria o τ' e tornava a resposta mais oscilatória. Então, o que é que a gente viu até agora? Recapitulando. Pensem aí, o que foi que a gente viu? Que quando eu joguei a ação integral, a resposta aumentou a ordem. Quando eu aumento a ordem, devido à ação integral, eu posso mexer ainda nos parâmetros Kc e τi, né? A diminuição do τi torna as respostas o quê? Mais oscilatórias e mais rápidas, né? Como eu falei para vocês, é um preço que se paga. Ela fica mais rápida, mas fica mais oscilatória. O aumento do ganho, mesma coisa, torna a resposta mais rápida. Aqui a equação não mostra que ela fica mais oscilatória, mas no caso mais geral ela ficaria mais oscilatória. Tanto que eu vou mostrar uma simulação para vocês em que eu coloquei dinâmica no elemento de medida e esses efeitos naquele caso já acontecem, naquele que eu vou mostrar no final da aula de hoje. Então é isso, recapitulando, aumenta a ordem e os efeitos de tornar a resposta mais oscilatória e mais rápida ocorrem com o aumento de Kc e diminuição de τi. E finalmente o cálculo do offset. A gente tem aquela metodologia que eu já expliquei, né? Vocês devem estar bem, porque para o cálculo do offset aqui, perdão que eu não coloquei uma palavrinha aqui, perdão, mas eu não coloquei uma... Só um minuto. Recapitulando aqui, porque a gente está dentro do problema servo, né? Então eu não reforcei aqui que esse offset é para o problema servo, mas a gente está dentro do problema servo, tudo bem? Então, quando eu pego a função do problema servo, tá? E dou um degrau no set point, eu fico com essa resposta aqui, tudo bem? Eu já tinha deduzido a função do problema servo, dei o degrau. Então, o que é o offset em variável desvio? Ele é definido como novo set point. Ora, se eu der um degrau B, o novo set point é B. Menos o valor final da variável. O valor final é quando o tempo vai para infinito. Tempo infinito seria um tempo suficientemente longo, já que o sistema estabiliza antes. Então, ele vai, no tempo infinito, poder ser substituído, de acordo com o teorema do valor final, com o valor para quando S tende para zero de S vezes Y. Então, vocês já estão lembrados de como se faz isso, né, pessoal? Eu pego o y aqui e multiplico por s. Ao multiplicar por s, vai haver um cancelamento aqui. E depois eu faço s indo para zero. Então, aqui, quando eu faço isso, olha, está tudo escrito aqui, exatamente o que eu comentei. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Sobra um aqui e um aqui. Então, o offset vai dar b menos b. E pela primeira vez, a gente teve uma situação em que não há offset, né? Eu fiquei tão satisfeito de mostrar isso aqui, que eu coloquei um emotion, é assim que chama, né? Coloquei um emotion para mostrar para você que isso é bom. É muito bom eliminar o offset. Então, se eu quero controlar a temperatura no reator, né? Se eu quero controlar uma composição num separador, né? Então eu não vou querer offset, né? Então, a ação integral está me atendendo aí. Claro que eu vou ter que tomar cuidado com essa questão da oscilação, mas o fato de ele ter eliminado o offset é para ficar bem feliz, por isso eu coloquei aí essa brincadeira com vocês de colocar um emotion aí. E se fizéssemos para o controle regulador? Então eu pego o G da carga, né? Pego GD dividido por 1 mais GP, GC, GF, GM. Quer dizer, essa função não apareceu assim, caída do céu, nem é tão rápida de se obter, né? Mas quando você substitui todas as funções e usa o tal e o taulinha e quissilinha, conforme já definidos anteriormente, a gente chega a essa função, que é uma função também bem particular, hein? Aumentou a ordem, né? Comparando, né? Era segunda ordem, agora passou a ser segunda ordem com um zero, né? E vejam bem, eu passei a ter uma função de segunda ordem com zero e os parâmetros são aqueles mesmos parâmetros que a gente já estudou. Então, os efeitos que eu analisei lá valem aqui também, tá? Agora, com isso eu posso calcular o offset nesse problema. Então, eu poderia dar um degrau na carga e calcular o valor final.
tá certo? O ideal era que o valor final fosse quanto, pessoal? 0, né? Porque o distúrbio é uma coisa que tenta tirar o processo, né? Quer dizer, ele acontece, vamos dizer, o objetivo dele não é tirar o processo do set point, mas como ele foi algo que aconteceu na entrada do processo, ele vai tirar o processo do set point. E o controlador, então, vai tentar trazer de volta. Então, o set point não vai ter mudado. Então, a ideia é que o valor final da variável seja 0, se o controlador não deixar offset. Será que isso acontece? Vamos analisar o cálculo do offset. Então, o cálculo do offset, eu dei o distúrbio, peguei o G da carga, substituí, né? De novo, mas aqui, aqueles pequenos problemas de adição, né? Eu peço perdão aqui, porque esse offset aqui, eu terminei copiando. Tá errado isso aqui, né, pessoal? Eu vou mudar no slide, tá? Que eu vou mandar para vocês, mas o novo set point não seria B, não tem nada a ver. Eu copiei uma... Na verdade, eu acho que eu esqueci de apagar uma equação aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma rápida edição online aqui. Porque, para que não fique dúvida, né? Então, voltando aqui, tá? Vamos fazendo juntos aqui o G da carga, aqui, né? Então, o offset aqui seria 0, né? O novo set point, e aqui seria 0. Concordam? Aqui seria 0. Tudo bem? E aí, agora, desculpem, mas eu prefiro fazer uma edição assim online com vocês e deixar logo certo, para que não fiquem dúvidas, né? Então, agora está corrigido aqui. Então, não mudou, na verdade, o set point, menos o valor final. Aqui a gente aplicou o teorema do valor final, né, que substituído na equação ali quando S vai para 0. Então, só o fato de ter S no numerador dividido por 1, né, quando S vai para 0, fica 0 aqui. Então, beleza, de novo, um emoji ali muito feliz, né, Eu sempre brinquei assim que esse sinal é como se fosse um gestão de qualidade que ele mostrou ali que estava feliz. Então, esse emoji aí de felicidade, né? Ele mostrando que eliminou o offset, porque ele está mostrando que eliminou o offset, né? Que é algo importantíssimo, que eu acabei de falar. Eu estou mostrando agora de um ponto de vista de regulador que funciona, tá ok? Então, beleza. Então, exagerei aí fui me animando com essa história dos emotions e tentando também que vocês achem a aula também interessante, divertida. Eu coloquei aí para essas carinhas aí. É claro que essas carinhas, eu nem sei se elas podem ter significados mais especiais, mas assim, porque eu já vi que cada emoji tem um nome diferente, né? Mas os efeitos do controle PI, ele torna a resposta mais lenta do que o P. Tudo bem, pessoal? Basicamente, comparando com o P. Então, eu coloquei essa cara aí com uma pessoa que ficasse um pouquinho preocupada com isso. Tá certo? Porque tornar a resposta mais lenta para os processos químicos não é uma boa, porque as respostas já tendem a ser lentas, né? E esse pessoal de indústria está muito preocupado, claro, com a questão de produtividade, de ganhos econômicos, né? E se as respostas demoram, deve-se ter essa preocupação, claro, né? Mas assim, como eu sempre repito, com a segurança em primeiro lugar, né? E o bem-estar das pessoas que estão trabalhando ali, segurança levada a esse contexto também. Não pode trabalhar para produzir o máximo, resposta rápida tal, e desgastando equipamentos, por exemplo. A gente discutiu um pouquinho isso na primeira aula. Mas o fato de tornar a resposta mais lenta seria preocupante. Tornar a resposta mais oscilatória, eu coloquei duas caras de preocupação aí, né? Porque tornar a resposta mais oscilatória
dependendo, você pode levar a uma situação de oscilações muito sustentadas, que demorem muito. Imagine uma resposta oscilatória em torno de um set point é produto fora de especificação ao longo de um transiente. Então é para ficar preocupado mesmo, tá certo? Bem preocupado. Eliminar o offset, de novo, é a cara feliz aí. Agora, eu comecei aqui porque eu recapitulei aí o PI e, como eu falo, o controle é uma área que a gente está sempre buscando melhorar, né? E então, digamos assim, você é melhor com controle P do que sem controle, perfeito? Mas o P deixa offset. Então eu coloco a ação integral, mas a ação integral deixa a resposta oscilatória. Aí a gente vai testar uma nova forma de atuação, que é a chamada derivativa. Então, a gente vai ter agora o controle, que é proporcional, que é integral, mas tem um termo que depende da derivada do erro. Tá certo? Então, ela depende, é como se ela tivesse, por exemplo, aqui você tivesse baseando-se no presente, aqui você incluísse o passado, e quando você vê a derivada do erro, você vê a tendência do erro. Se o erro está aumentando, se o erro está diminuindo, então é como se essa lei tão simples do P&D levasse em conta o presente, o passado e o futuro, né? Analisando dessa maneira. Então, por isso o controlador tem os modos proporcional, integral e derivativo. Essa é uma lei descrita no tempo contínuo, né, como vocês estão vendo, basicamente para controladores analógicos, eletrônicos ou pneumáticos. O controle digital, a gente teria que usar uma versão no tempo discreto dessa lei aqui, é facilmente passível de obtenção, mas a gente não vai estudar, pelo menos para o momento, né? Então, a gente passa a ter um parâmetro de sintonia a mais, que é esse tal D, que é o tempo derivativo, né? Eu não cheguei a colocar por explícito aqui esse nome tempo derivativo, mas ele tem dimensão de tempo, né? Essa implementação, veja, é como se fosse uma implementação em paralelo, porque não é uma saída que está alimentando outro bloco, que está alimentando outro bloco. Eles estão se somando, né? Então é como se o erro viesse e alimentasse os modos proporcional, integral e derivativo. Então eles são somados em paralelo, essa implementação é chamada em paralelo. Eu vou mostrar uma figurinha daqui a pouco que ilustra isso. Tá legal? Mas vamos em frente. Então, eu coloquei aqui uma curva de erro. A gente está começando a analisar essas curvas de erro, né? Então, erro, né, que é o set point em relação ao valor medido. Então, o que é que vai acontecer? Pensa comigo aqui, é só para uma pequena discussão. Se a gente destacasse 2 pontos dessa curva de erro, veja que é uma curva de erro até oscilatória, bem típica, porque controle e feedback tem muito a ver com oscilação, né? Porque você tipicamente pensa numa coisa manual, o erro estava aumentando, aí você age no sentido de diminuir, aí ele termina diminuindo demais e você vai regulando cada vez mais para a oscilação diminuir. Então, veja bem, a gente tem 2 tempos aqui, o TA e o TB. Tá? Eu queria que vocês analisassem comigo, no tempo TA e no tempo TB, o que é que acontece? Se eu tivesse um controlador só P, só com esse termo aqui, como é que seria a saída do controlador nos tempos TA e TB? Como é que seria? Como é que seria essa atuação? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem. Enquanto eu volto, eu queria que vocês pensassem no tempo TA e TB, como é que seria com um controlador do tipo PI. E como seria no controlador do tipo com ação derivativa PID. Pessoal, eu peço perdão, eu fiz uma pausa, é porque estava tendo uma interrupção aqui, eu tive que parar, mas eu acho que não é necessário editar, né? Voltando, enquanto isso, espero que vocês tenham pensado aí, porque, por exemplo, o termo proporcional, o erro é igual. Então, o controle proporcional, ele iria agir igual no tempo A e no tempo B. Mas vocês acham que ele deveria agir igual no tempo A e no tempo B?
Não deveria, sabe por quê? No tempo A o erro está aumentando, enquanto que no tempo B o erro está diminuindo. Então, se ele agir no tempo B tanto quanto ele está agindo no tempo A, não está coerente, já que aqui esse erro já estaria diminuindo. Tudo bem? Então ele termina puxando para baixo por isso, porque ele exagera na atuação aqui no tempo B. Agora, e o integral? E o integral? Bem, como o integral tem também o somatório do erro, no tempo B ele vai agir mais ainda do que no tempo A, levando a resposta a ficar mais oscilatória. Então, de novo, não é legal, né? Agora, se você olha o termo derivativo, o que é que acontece? A inclinação aqui é positiva, a derivada do erro é positiva. Então, ele vai somar aqui um termo positivo. Então, ele vai agir mais quando o erro está aumentando. Como a inclinação aqui é negativa, ele vai abater um termo negativo aqui. Então, ele vai agir menos quando o erro está diminuindo. Percebe? Porque ele trabalha com essa tendência de se o erro está aumentando ou se o erro está diminuindo. Ele tem uma tendência antecipativa. Tá certo? E aí, qual é o ganho disso? Né? É que ele vai terminar reduzindo a oscilação. Porque se ele age mais quando o erro está aumentando, ele não vai deixar aumentar tanto. E se ele age menos quando o erro está diminuindo, ele já vai ser mais cauteloso ali, não vai puxar para baixo. Concordam? Agindo com a variável manipulada que termina puxando ali o erro para baixo. Então, ele termina tornando a resposta menos oscilatória. E aí ele resolve aquela questão do tipo o P deixava o offset, eu coloquei a ação integral para eliminar o offset e a resposta ficou mais oscilatória. Agora eu coloco a ação derivativa e diminuo a oscilação. Tudo bem? Perceba que a ação derivativa não tem nenhuma atuação sobre erros constantes, porque a derivada de uma constante é igual a zero. Então, a ação derivativa em si não elimina o offset. Então, eu preciso da ação integral para eliminar o offset. Mas, para reduzir a oscilação, a ação derivativa tem um bom papel. Tá certo? Então, essa é a lei chamada ideal. Né? Eu posso, de novo, colocar em variável desvio, aplicar a transformada de Laplace à equação no domínio do tempo. Né? Vou precisar da transformada de Laplace da derivada e da integral. Se vocês não lembram, tem tabelas. E aí, de novo, eu passo a ter uma função que tem dinâmica, que ela é em termos dinâmicos. Né? Como eu falei, olha, se a gente decompuser aqui esses bloquinhos, a gente tem o modo proporcional, o modo integral e o modo derivativo. Então, a gente diz que essa é uma implementação em paralelo, porque existem outras implementações. Tá? A gente vai estudar, eu estou vendo a lei ideal, a gente vai ver que o P&D ele tem algumas características na hora de implementar na prática, né, que devem ser levadas em conta. Então, existem diferentes funções para implementar na prática essa lei que é ideal, e a gente vai estudar essas funções. Mas a lei ideal é a lei que é usada, né, para estudar esses efeitos. Tá, ok? Então, repetindo aqui, é que a adição da ação derivativa na lei de controle possui vários benefícios. Né? A gente está reforçando aqui que o principal é a redução do nível de oscilação devido ao caráter antecipatório. Mas vocês vão ver na próxima aula que a ação derivativa ela tem que ser usada com cautela, que há vários problemas associados. Tem tantos problemas associados ao uso da ação derivativa que, na prática, ela termina não sendo tão usada assim. Né? Vocês vão poder ver isso na próxima aula. Na prática, às vezes, né, quer dizer, a gente tem como resolver alguns dos problemas da ação derivativa. De novo, a gente vai estudar isso. Mas o que eu quero dizer assim, é que há uma cultura, pelo menos no ambiente industrial, que as pessoas terminam não usando tanto a ação derivativa. Eu vou discutir isso com vocês. Bem, o que eu fiz, pessoal? Para estudar o comportamento dinâmico de processos submetidos a controle e feedback, eu fiz uma simulação no Simulink, né, do MATLAB. Agora há pouco a gente estava nessa aula e eu estava falando para vocês assim, uma boa maneira de estudar é anotando, né? Outra maneira é refazendo os cálculos. Uma terceira maneira é pegando os livros, os clássicos, tipo o Seaborg, que foi citado. E uma quarta maneira é, se você tem alguma edição, né, que você possa usar em algum laboratório pessoal que seja do Simulink, MATLAB,
e você tem alguma experiência prévia, você pode implementar esse diagrama de blocos. Então vejam que é um processo de primeira ordem, o GP e o GD. Coloquei uma válvula aqui também de primeira ordem. Percebe que pela primeira vez eu considerei dinâmica não desprezível. Porque como eu não ia fazer necessariamente as contas, eu ia simular com recursos computacionais, eu pude me dar a liberdade de fazer contas mais complicadas. Então eu coloquei uma válvula com dinâmica de primeira ordem e o elemento de medida com dinâmica de primeira ordem. Tá certo? Então vejam que ficou mais complicado, né, do que o que a gente estudava anteriormente, tá certo? Mas a gente vai poder estudar aqui o efeito, comparar um P com um PI com um PID. Legal? Vamos fazer isso? Então, qual é a ideia aqui? É que a gente tem essa malha, a gente poderia perturbar aqui na carga, poderia perturbar no set point e comparar, como eu falei, esses diferentes modos de atuação do controlador. A válvula aqui, como ela tem ganho positivo, né, que é 1, é uma válvula de que tipo? Pensem comigo. É ar para abrir, ou seja, ela falha fechada. O processo é de primeira ordem com constante de tempo 1, a válvula tem constante de tempo 1/3 e o elemento de medida tem constante de tempo meio. Percebem que, do ponto de vista de controle, é um complicador que a válvula seja lenta, né? A constante de tempo dela é 1/3 da válvula da constante de tempo do processo. E o elemento de medida também ser assim lento também é um complicador. Tá? Então é um problema mais complicado do que aqueles que a gente estudou para controle de processo de primeira ordem, que não tinha dinâmica da válvula nem tinha dinâmica do elemento de medida. Então eu fechei a malha. Vejam, quando eu olho aqui, o que é que eu perturbei, na verdade? Vejam que eu fui aumentando o ganho, né? Então eu tinha ganho 1, curva azul. Tinha o ganho 3, curva verde. E tinha o ganho 6, curva vermelha. Isso, uma autocrítica aqui, que eu faço e que eu peço a vocês, sempre tomem cuidado com essas curvas coloridas, que a gente tende a considerar que todo mundo vê as cores, todo mundo vê as cores iguais, mas às vezes, né, algumas pessoas, por exemplo, têm daltonismo e não conseguem distinguir as cores. Assim, o meu próprio filho é daltônico, desde então eu fiquei mais cuidadoso, né? Quer dizer, deveria ser cuidadoso desde sempre, mas aí você sente essa questão. Então, quando vocês forem fazer seus relatórios, as coisas na sua vida profissional, lembrem sempre que algumas pessoas não enxergam as cores do mesmo jeito, né? Tem diversos tipos de daltonismo, por exemplo. Mas então aqui, pessoal, eu vou, para quem não enxerga as cores, né? A gente tem essa curva com Kc igual a 6, Kc igual a 3 e Kc igual a 1. Era uma mudança de set point para 1. Então nenhum deles chegou. Por quê? Porque era controle P, deixou offset. Mas quem deixou o menor offset? Aquele com maior ganho, Kc igual a 6. Tá certo? Agora, qual a resposta que oscilou mais, né? Foi a resposta do sistema com maior ganho, conforme era esperado. Ela foi ficando mais rápida, entre aspas, né? Assim, no sentido de que ela subiu mais rápido, mas ela terminou oscilando. Né? É aquele preço que paga, né? Porque, tipo, se você estava pensando assim, vai chegar no 1, chegou, tá feliz. Não, ele não ficou no 1, ficou oscilando em torno do 1. Seria meio, né? Imagine alguém que estava só observando assim essa curva crescendo aqui e pensando, vou chegar rapidinho e ficar lá, mas não, ele passou, e passou muito, né, pessoal? Passou 80%, então tá bem ruim isso, né? Assim, na prática, né? Se fosse uma malha, né? Imagine você passar 80% do valor final, né? Então essa sintonia não estaria boa, né? Talvez a curvinha de baixo, que é com ganho igual a 3, ela deixou ainda um bom offset, mas ela apresentou picos menores. Falando isso, eu me lembrei agora, no passado, tinha uma empresa chamada, existe ainda essa empresa chamada Kentech, e eu me lembro que eles faziam desafios de controle. Então era muito interessante, nossos alunos participavam, os alunos da UFRJ participavam, e eu orientei várias vezes os grupos, e eles faziam desafios, era na Rio Oil and Gas, então tinha lá o stand da Kentech, e os grupos, né, da UF, do IME, da UFRJ, participavam e às vezes era para escolher a melhor sintonia. Né, e a gente ficava
por exemplo, os alunos faziam os cálculos e davam os parâmetros, KC, tal I, tal D, suponha, para uma dada malha, né? E aí eles iam e fechavam a malha, né? E aí a gente ia acompanhando a curva, meio que, né, em tempo real, como eu estou dizendo. Então estava subindo, vamos dizer, quem fizesse essa sintonia pensou assim, vou ganhar porque eu cheguei primeiro no valor final. Mas aí passava e ficava super oscilatório. Era uma coisa que eles mostravam em diversas telas, assim, naquele ambiente ali de muita circulação, que era externo ao stand, né? Botavam os alunos normalmente faziam dentro do stand a parte de cálculo e depois, na hora de simular, era um evento. Eu me lembro que na época, fazendo uma pausa aqui, a gente está tentando simular uma aula de verdade, né? Essa é uma aula de verdade, mas eu queria uma aula assim, olhando para vocês. Essa parte a gente perde, né? Faz falta. Então falta isso sim para ser uma aula como eu gosto. Mas voltando, eu me lembro que na época era um rapaz chamado Daniel Moslova, eu acho que é esse o nome dele, que hoje em dia tem um cargo importantíssimo na Embraer. O Daniel fazia uma espécie de mestre de cerimônias assim, então ele ficava lá né, narrando todo o evento e a gente ficava acompanhando as curvas, entenderam? Então os alunos faziam os cálculos e eles iam na malha, na hora, fechavam a malha e a gente tinha que ver ali os resultados, né? E assim, era sempre muito bom participar, porque o pessoal da empresa, muitos deles depois foram para outra, para a Radix, muitos continuam e a gente da UFRJ teve muita interação com eles, uma vez que teve um mestrado em Company, com o pessoal da Kentech. Mas, então era um momento muito interessante e assim, os alunos da UFRJ normalmente se davam muito bem e venciam as competições. Mas tirando esse momento assim de lembrança de uma coisa boa, né, que era uma interação com o ambiente externo, com a empresa, uma coisa que assim faz parte, vocês estão daqui a pouco se formando em engenharia química querendo partir para essa vida, né? A gente que é da universidade interage assim, mantendo-se na universidade, mas interagindo com eles, então quis mostrar isso para vocês. Então ficou claro aqui que deixou offset e o aumento do ganho ficou mais oscilatório, né? É o que diz esse texto aí. Quando eu coloquei a ação integral, eu vejo que ele vai para 1, né? É a curva aqui azul, toda com picos assim, né? Mas pessoal, vocês percebem como ficou oscilatória, que preço eu paguei para eliminar esse offset? A resposta ficou muito oscilatória. Era para ir para um valor final de 1, ela chegou a mais que 2, né? Essa sintonia não poderia ser considerada uma boa sintonia, né? Então, a curvinha aqui de baixo, né? Quem está vendo aqui a curva azul, a de cima, e verde, a de baixo, a curva de cima é bem oscilatória. Bem oscilatória. E a curva de baixo é também oscilatória, mas nem tanto. Então, essa aqui realmente ter mais do que passado, né, ter dobrado o valor que ela deveria ir, é realmente altamente desfavorável, né? Então, isso motiva a colocar a ação derivativa. Então, o texto descreve isso, eu peço que vocês leiam. Eu coloquei a ação derivativa e, pelo menos nesse exemplo, vejam como a ação derivativa conseguiu reduzir de forma significativa a oscilação e acelerar a resposta. A resposta ficou muito mais rápida. Então a ação derivativa aqui realmente ela eu pensei em dizer fez milagre, mas eu acho que é um exagero, né? Mas ela fez um bom papel, né? Só que na vida real tem uns problemas associados à ação derivativa, conforme a gente vai discutir. Quando a resposta tem ruídos, ela tende a amplificar, tem outros problemas que eu vou discutir, mas espero que vocês tenham visto assim quão dramática é a situação, né, de uma resposta muito oscilatória, né, e quão também dramática, mas agora num bom sentido, fica quando a gente tira a oscilação. Tudo bem? Então, aqui o texto que descreve isso. Aqui eu já falei um pouquinho que quando tem ruído de medida, a resposta fica pior. A gente vai discutir isso com mais calma, né? Porque eu quero fazer uma aula específica para tratar das modificações do P&D, pelo menos uma parte de uma aula, tá ok? Então é isso. Eu usei basicamente o material próprio. O Diego Trica está de uma maneira participando muito dessa aula, porque a gente
desse curso, né, porque a gente elaborou esse material junto. Ex-aluno da Escola de Química, mestrando, terminou o mestrado no PEC e atualmente trabalha na Petrobras. E o livro do Seaborg, que eu falei para vocês, que é um excelente livro, essa edição que eu me baseei foi a terceira, então tá várias edições, é muito usado no mundo todo. Tá? O Seaborg é da Califórnia, tem os outros autores aí, Edgar Mellencamp e o Doyle. Ok? Então, pessoal, é isso. Vocês podem continuar me consultando. Eu queria pedir para vocês se engajarem cada vez mais com o curso, tanto pelo fato de que a gente tem que produzir isso, né, nesse tempo relativamente curto. Então, quero ver cada vez mais vocês na aula de dúvidas, ver mesmo, se possível, eu queria que vocês aparecessem. Eu tenho achado que temos tido uma presença boa, claro que pode aumentar muito mais, mas eu queria que vocês ficassem à vontade para se expor, aparecer, abrir a câmera, fazer perguntas, tá? São muito bem-vindos, eu acho que a gente tem que ter essa participação maior, né? A gente tem que ver como intensificar isso para a gente interagir mais, para ficar, como eu falei, aquele curso que a gente tinha, porque é uma ferramenta interessante estar fazendo assim remotamente, não acho, acho que pode se somar sim, mas quero fortalecer essa interação nossa. Então, basicamente é isso. Desejo que vocês fiquem muito bem. Muito obrigado e um grande abraço.